Continuando, acho que vai ser a última aula, tá? Vai depender de quanto eu vou falar. Eu terminei o outro vídeo fazendo uma pergunta, chamando você para refletir. O que você pensa do aborto e o que você pensa da família, do casamento, né? 3 coisas aí. E aí, assim, por que você pensa como pensa? De onde vem isso? Então, vamos começar já trabalhando um conceito aqui. Se você respondeu não, sou terminantemente contra o aborto, por exemplo. Terminantemente contra. Sobre qualquer iniciativa, qualquer formato, né, digamos assim. Eu estou tentando buscar aqui uma outra palavra, uma outra definição. Sobre qualquer situação, digamos assim, né? Sou contrário ao aborto. Às vezes você pode pensar que essa sua opinião aí é uma opinião só sua. Você até se resguarda, você evita dar essa opinião em público, ou você comenta isso com alguém muito próximo de você. Por quê? Porque você tem a impressão que só você tem essa opinião. Ninguém à sua volta tem ela. E a gente fica com essa impressão realmente. Por quê? Porque a imprensa, não só, principalmente a imprensa é um poder, a gente não se atenta muitas vezes para o poder que a imprensa tem sobre nós. Mas pensa em todo esse aparato midiático que envolve imprensa, envolve influenciadores digitais, que aí alcança mais a juventude, YouTube, jogador de futebol, atletas, cantores, artistas, próprios jornalistas, formadores de opiniões. Formador de opinião é um jornalista, né? Muitos deles, a grande maioria é jornalista, né? Ele dá a opinião dele ali no programa de rádio, mas ele é jornalista. Enfim, essas pessoas têm um discurso, se você parar para... aí demandaria uma outra análise também, mas é uma coisa que acontece. O discurso é mais ou menos o mesmo, tá? Você quer ter uma ideia disso? Você pega um caso qualquer que tenha acontecido por esses dias e digita no Google, que é bem a ferramenta mais básica da básica de busca, e vê lá os títulos das matérias. Você vai ver que é tudo mais ou menos padronizado, se não for a mesma. Isso é uma coisa permitida, o cara copia o texto e cola. E até o título igual, etc. O que esse ambiente formado nos leva a crer? Nos leva a crer que aquela opinião majoritária que essas pessoas expõem, aquela opinião que essas pessoas expõem é majoritária. Todo mundo pensa assim. Você se sente constrangido a dar a sua opinião. Mas, na realidade, muitas vezes a nossa opinião, a sua opinião, que você julga que é... eu penso assim porque eu já sou, às vezes tenho mais idade... Porque, eu sou um jovem tiozão, que nem eu, por exemplo, sou um jovem tiozão. Então, essa cabeça de tiozão. Enfim, você arranja uma desculpa pra parar e pensar que aquilo que você está imaginando ali é uma coisa antiquada, fora de época, fundamentalista. Às vezes você até repensa, poxa, mas será que eu não estou equivocado? Isso tem um nome, se chama espiral do silêncio. E os conservadores, geralmente, eles são alvos disso. Por quê? Porque, como eu falei, a gente vive uma cultura pós-cristã que tem invalidado, ao passar das décadas, dos séculos, posições que antes eram impensáveis, assim. Poxa, não tem, é uma coisa que não é nem discutida, porque é muito claro para todo mundo, né? No casamento, homem e mulher, é muito claro. Isso começou a ser combatido. Isso chama-se espiral do silêncio. Quando você fala, não, para mim não existe família tradicional, existe a família que é homem, mulher, filhos, a família bíblica, e é assim que é. O resto é outra coisa. Você pode chamar de outro nome, mas não de família, né? Ou se a pessoa quiser denominar família, tudo bem. Mas não é a família questão bíblica. Então sou terminantemente contra o aborto. Mas até em casos de estupro, não enxergo que matando uma vida inocente você, embora seja um trauma gigantesco, ninguém está dizendo que não é um trauma para a moça que sofre isso, é claro que é. Não é
maltratando a criança, matando a criança, que se resolve isso, né? E, geralmente as pessoas que são a favor do aborto, né, nesse campo todo aí, esse mainstream, nessa matrix, nessa mídia, imprensa, etc., as pessoas que são contra o aborto, que são a favor do aborto, são contra penas mais pesadas ao estuprador. Então, olha a incoerência. Né? Não, mas eu acredito que realmente o aborto não é... Ah, nossa, que opinião chocante. É chocante, né, para as pessoas. Isso chama-se espiral do silêncio. Muita gente pensa como você. Mas quando olha-se para a mídia, enfim, para a opinião majoritária da mídia, vou usar essa palavra mídia para representar tudo isso que eu falei agora há pouco, tá? Artista, etc. Você fala, poxa, mas puta, sou um peixe fora do aquário, né? E não. Isso se chama espiral do silêncio. Eu não vou ler nenhum trecho desse livro aqui, mas é um livro muito interessante, da Elizabeth Noelle Neumann, que explica exatamente isso. Como que a imprensa e a mídia, eles podem moldar aqui, ó, nossa forma de pensar, ou a nossa forma de defender as coisas, sem passar por aqui, só simplesmente pelo emocional. Eu vou usar um exemplo aqui bem básico. A gente está no dia 24 de novembro. Há poucos dias um sujeito foi morto no mercado, supostamente por crime de racismo. Então, quando você fala que foi um crime racista, você mexe com o quê? Você mexe com a emoção da pessoa. Então o cara já toma uma posição baseado nisso, sem nem saber de fato o que aconteceu. E quando você vai ver, e aqui eu não vou entrar em juízo de valor, tá? Mas quando você vai ver outros fatores, quando você vai entender a situação, o histórico da pessoa, etc., você pode analisar diferente do que foi dito. Foi um crime de racismo mesmo? Não foi? Aí você pensa por você, ou me pergunta depois particularmente, aqui eu não vou tratar porque a gente vai fugir do assunto. Mas isso tudo tem uma influência muito grande sobre nós, a gente não percebe. Um outro assim escape para isso, para essa mudança na mentalidade das pessoas, no imaginário das pessoas, são as universidades, de onde vem grande parte dessas novidades, como ideologia de gênero, né, questões abortistas, etc. Essa novilíngua, o que é a novilíngua? É basicamente politicamente correto. O conservador não precisa aderir à novilíngua e ao politicamente correto. Então a gente vive várias formas de imposição. Tá cheio de gente, por exemplo, a gente está na fase da pandemia ainda. É obrigatório usar máscara para entrar nos lugares. Tá cheio de gente que não concorda em usar máscara na rua. Mas o cara usa. Por quê? Porque é politicamente correto. Ele não quer ser mal visto perante as outras pessoas. Embora dentro dele ele pense, não sei, eu tô falando. Não quer dizer nada isso daqui. Né? A máscara não resolve nada. Mas usa por quê? Porque se tiver sem a máscara, todo mundo vai olhar e o cara não quer ser o patinho feio. Isso é uma forma de imposição das coisas. Né? Aqui eu tô só dando exemplos, tá? O politicamente correto é isso também. É uma forma autoritária de linguagem. Então, por exemplo, você não pode mais falar brasileiros. Você tem que falar brasileiros e brasileiras. Quando o padrão da língua, pro plural, é masculino, brasileiros. Né? Em outras línguas, é o inverso. Né? Em outras línguas seria brasileiras, o plural. Né? Tanto para homens como para mulheres. Então, às vezes a gente nem percebe. Ou propriamente falar família tradicional. Ah, não, eu acredito na família tradicional, eu defendo a família tradicional. Não, eu defendo a família como ela é. Não é como ela é cada uma, não, como ela é. Família é homem, mulher e filhos. Né? Mas isso é feio, isso se tornou feio, tornou-se feio defender isso. Isso nada mais é do que novilíngua, do que politicamente correto. Né? Novilíngua é isso. Não se fala mais família, se fala família tradicional. Porque eu tô falando de papai, mamãe e filhinhos. Né? Mas há outras formas de família. Não há outras formas de família. Há família, acabou, ponto. Né? Se o cara se uniu com uma pessoa do mesmo sexo, eles estão unidos ali e beleza, eles podem escolher viver dessa maneira. O que não pode acontecer é uma imposição a todos para que enxerguem aquilo, de determinada maneira, como uma família. Por exemplo, uma família dentro do padrão bíblico, cristão, moral, de milênios,
que nós temos. Então, deixa eu mostrar um outro livro para vocês que fala sobre isso. Ah, tá, antes disso, desculpa. Então, das universidades vem todas essas novidades que a gente conhece aí de ideologia de gênero, etc. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre como essas pessoas elas são e quais as novas coisas que estão acontecendo, dos anos 70 para cá principalmente, o Livro Negro da Nova Esquerda, onde mostra aqui da onde nasceu esse negócio de queer, né? As pessoas que têm LGBTQ, o que é de queer, explica o que é. Eu não vou entrar aqui também porque a gente vai desvirtuar do assunto. E como as coisas nascem dentro da universidade. E como a universidade é um motor para mexer com isso aqui, principalmente na juventude que está lá. Então quando a gente fala, você ouve alguém falando, porque a classe jornalística, a classe não sei o quê, os intelectuais, é isso. São pessoas que já saem moldadas com um pensamento. E aí dentro de tudo isso que a gente tem falado, de questão revolucionária, progressista, que enxergam dessa forma. Não, a humanidade antigamente era retrógrada. Então enxergava a família como homem, mulher e filhos. Hoje não. Hoje nós estamos na era do progresso. Nós somos progressistas. O progressista é um revolucionário. Nós somos progressistas, não somos conservadores. O conservador é fundamentalista. Nós somos progressistas. Então nós já enxergamos que não. Nós passamos dessa fase de família padrão bíblico, de que Deus criou o mundo, a gente vai acreditar em criacionismo? Não, evolucionismo, não sei o quê. Então, essa ideia de progressismo, né, que eu estava falando agora há pouco, isso tudo vem também, principalmente na universidade. E aí chega até os meios de comunicação, que são os alto-falantes que jogam isso para toda a sociedade. Mas, aí voltando para a espiral do silêncio, a gente, a pessoa de espírito conservador, ela olha para essas coisas com, no mínimo, desconfiança. Não, mas peraí. Pô, cara, às vezes você conversa com o homem comum do bar, que vende espetinho na rua, etc. O cara, como esse politicamente correto, ele é um cala-boca nas pessoas, publicamente ninguém mais fala nada. Mas o cara fala no segredo pra você, no segredo assim, no tete-a-tete, na conversa. Fala, cara, esse negócio aí de travesti no governo, de travesti de bolsa pra travesti, pra presidiário, cara, não concordo com isso. O que é isso? Isso é um espírito conservador que tá dentro do cara, sem ele saber. É um resquício de moral que ainda sobrou, que olha para as coisas, que só não fala, só não se expressa, por conta dessas imposições de nova língua, de politicamente correto. Entende? Então, é por isso que a gente está tratando sobre o espírito conservador. E assim, não há problema em nos manifestarmos, né? É aí que está. Esse medo da gente se manifestar, dar opinião, é a espiral do silêncio. É uma coisa que a gente está submetido a isso. Tá certo? E aí eu quero mostrar um outro livro para você que é muito interessante. Em Defesa do Preconceito, a necessidade de se ter ideias pré-concebidas, do Theodore Darrington. Eu vou ler uma frase, que eu acho que vai resumir o que é o livro para você. Mas é um livro muito bom para se ler, para se comprar, para se ter. À medida em que proibições morais tradicionais, inibições e antigas considerações são destruídas pela crítica corrosiva da verborreia filosófica. Vou traduzir esse termo aqui. Crítica corrosiva da verborreia filosófica nada mais é do que esses pensamentos novos aqui, que eu falei, que estão aí principalmente em universidade, em mídia, etc. Tá? E ele usou esse termo aqui, mas é isso. Essas ideias novas, progressistas, né? Vou ler do começo, tá? Agora que eu expliquei isso. À medida que proibições morais tradicionais, inibições e antigas considerações são destruídas pela crítica corrosiva da verborreia filosófica, novas proibições imediatamente aparecerão para preencher o vácuo gerado. O que ele está querendo dizer aqui? Você torna preconceito falar que você acredita que só há um tipo de família. Isso é preconceituoso. Isso é um preconceito contra quem é gay, quem é pederasta e lésbica, né? Só que, na medida que você cria isso, você está criando esse suposto combate a esse preconceito da família
do cristão, vamos dizer assim, né? O cristão ele é um intolerante, porque ele defende a família, homem, mulher, filhinhos. Na verdade, o que eles estão criando é um outro preconceito. Eles estão criando preconceito. Olha só que pensamento interessante que esse cara traz no livro. Eles estão criando preconceito. Agora você não pode mais crer que existe uma família. Você só pode acreditar que família de qualquer coisa é família. Ou que, enfim. Ou seja, com a desculpa de destruir um preconceito, cria-se outro no lugar. Às vezes nem existe preconceito nenhum de um lado. Sabe? Cada um quer viver a vida dessa forma, beleza. Só que é proibido pensar que existe a família bíblica. É proibido pensar em criacionismo. Mas na verdade isso é um novo preconceito. É um preconceito contra quem acredita nisso. Então você só cria uma coisa nova. É o que ele traz nesse livro. É muito interessante. Pouca gente para pensar nisso. Mas a gente vive numa sociedade de troca de preconceitos. Né? Ou então assim, você troca o suposto preconceito por aí sim um preconceito. Por aí sim uma coisa que te impede de falar o politicamente correto. Então, todo mundo tem que ter liberdade de expressão. Liberdade de expressão, mas se você falar que você não concorda com travesti no governo, putz, você é um intolerante. Então, peraí. Que liberdade de expressão é essa? Mas se alguém falar que o cristão, católico, evangélico é um fundamentalista, é um retrógrado, aí não tem problema, é liberdade de expressão. A gente vê isso muito com um grupinho aí que chama Portas do Fundo. Portas do Fundo. Né? Eles gostam de fazer piada com cristão, mas pega um cristão e faz uma piada com um LGBT qualquer. Putz, aí é preconceito. Tá entendendo? Então esse é o espírito revolucionário. E o conservador, ele se coloca, ele se posiciona. Não é contra as coisas, mas é pela manutenção de valores rigidamente constituídos, que fizeram com que a nossa sociedade chegasse até onde chegou, chegasse até aqui. Inclusive defende que a pessoa tem a liberdade, vamos usar aqui o exemplo do LGBT, tem a liberdade de ir morar junto com alguém se quiser. Ninguém vai proibir. Agora, uma coisa que é muito confundida hoje em dia, políticas públicas e direitos civis. Então, nós não somos, né, eu vou usar o termo nós não somos contra as pessoas irem morar com quem quiserem. Quer morar 2 mulheres junto, quer morar 2 homens juntos, quer ser pederasta, quer ser lésbica, não tem problema. Ninguém proíbe isso. Agora, o que é errado, né, não está certo, é você pegar dinheiro público e usar como políticas públicas para esse grupo em específico. Porque aí sim você está criando uma diferença. Aí sim você está criando um preconceito. Cotista, mesma coisa. Né? Eles criam todo um arcabouço de dívida histórica e não sei o que aconteceu, não sei em que estado, não sei o que, para colocar isso em pauta, para implementar isso. Mas na verdade, está se usando dinheiro que deveria ir para outros lugares para privilegiar um grupo. E o que são direitos civis? Direito à assistência médica, direito a ir e vir, direito de expressão. Né? Contra isso, ninguém é contra isso. E isso daí tem que ser válido para um cristão, para um heterossexual, para um homossexual, para um bandista, para um cidadão. Um pederasta, para uma lésbica, uma mulher, para um homem. Então, é aí que está. Políticas públicas. É pegar dinheiro público e destinar para uma minoria. Então, o espírito conservador ele vai contra isso. Né? Aqui são só exemplos que eu estou dando. Né? E aí eu vou tentar mostrar também como que isso se transmuta na sociedade, aí, como que as mudanças estão acontecendo. Então, já caminhando para o final, eu não vou ler muitos trechos desses livros, porque vai ficar cansativo. Tá? Mas há muitos cristãos hoje em dia que se posicionam em favor do aborto, do casamento como uma instituição. Casamento como qualquer coisa é casamento. Né? Casamento não é só entre homem e mulher. Nesse livro aqui, A Contracultura, pastor David Platt,
ele faz alguns apontamentos acerca disso, tá? E o aborto, ele definitivamente, ele é uma afronta contra Deus, contra o Criador da vida. Isso é um dos argumentos que ele vai usar aqui também. E é, assim, básico. O Salmo 139, 13, do 13 ao 16, ele fala da questão do nascimento. Eu não vou ler que vai ficar muito grande. Mas ele fala a questão do nascimento, né? Desde o ventre me concebeu, tal. Provérbios fala isso também. Só que eu anotei uns 4, 5 textos. Anotei um muito interessante. Lucas 1, de 39 ao 45. Quando Maria se encontra com Ana, e o bebê de Ana, que é João Batista, né? Ele se mexe no ventre dela. Então tudo isso para mostrar o valor daquele ser humano ali dentro, né? A partir da concepção, já é um ser humano em potência. Mesmo que vão usar desculpa para dizer que não, a partir de tantas semanas, não sei o quê, mas já é uma vida. E quem dá o poder? Quem tem, qual ser humano tem o poder de tirar ou de dar ou tirar a vida? Nenhum. Tanto que o homicídio é condenado desde que o mundo é mundo. O que é o homicídio? É você tirar a vida de uma outra pessoa. Ser humano nenhum tem o poder para isso. Para tirar a vida de outro semelhante a Deus. Porque aí que tá, o ser humano ele vive aqui nesse mundo como os animais, como os vegetais, mas ele está numa posição superior a esses animais e distinta de anjos, demônios, etc. Porque ele é um ser vivo, com livre-arbítrio, e aí é uma outra questão que se a gente entrar vai ficar longa, mas com livre-arbítrio a imagem de Deus, inclusive a imagem moral de Deus, né? Então, por isso que nenhum ser humano pode tirar a vida de outro, né? É extremamente condenável por Deus isso. Com relação ao casamento, Paulo fala em Efésios os deveres da esposa, os deveres do marido, né? Então, assim, por que eu estou falando desses temas? Primeiro, assim, são todos temas que hoje estão postos em xeque na sociedade, mas eles são bíblicos, né? São mandamentos de Deus, né? Não exatamente mandamento, mas há um direcionamento sobre o que é o certo, qual é a maneira certa, qual é a maneira bíblica, né? Maneira cristã com a qual nós enxergamos o casamento, né? O aborto já é uma questão estritamente moral mesmo, né? Onde é uma questão de você tirar a vida de uma outra pessoa. A eutanásia também entra nisso. Na Europa, muito forte, né? A questão da eutanásia, que é quando a pessoa está em determinado estado de saúde e você desligar aparelhos e tal, para que aconteça uma morte mais rápida, enfim. Mas eutanásia e o aborto estão nessas questões. E existem vários textos que aí esse autor aqui, que eu já mostrei, David Platt, ele vai trabalhar, além de uma argumentação lógica, né, claro, também fundamentando biblicamente. Tá certo? Depois eu posso passar isso mais detalhado, quais são os textos, etc., pelo WhatsApp, se for mais fácil. Tá? Há um outro livro, esse eu tenho em casa, mas eu não trouxe para cá para mostrar, que chama A ONU contra o Aborto, contra o Cristianismo, contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, que fala sobre a ONU pós-guerra, né, de 1948 para cá, como ela tem servido a esses interesses de uma nova criação, de uma nova forma de pensar, né, uma nova sociedade, digamos assim. E aí, a autora é uma italiana que eu não lembro o nome agora, uma delas, são duas autoras, né? Ela mostra vários documentos da ONU, onde essas políticas feministas e tal, que eles chamam de direitos reprodutivos, onde entra o aborto, ideologia de gênero, outras coisas, através de resoluções da ONU, que vem de fora para dentro dos países. Tá? Só para você tendo ideia aí de como a ONU ela trabalha por alguns interesses, sim, tá? Inclusive questões de nova ordem mundial, nada a ver com Illuminati, é uma outra questão, né, que aí também eu não vou entrar aqui porque vai mudar o assunto. E neste livro aqui, chama Desinformação, de Ian Mihai Pacepa, ele é um desertor da polícia política soviética, da KGB,
não exatamente da KGB, mas uma divisão da KGB que atuava, se não me engano, na Tchecoslováquia da época. Ele também trata um pouquinho sobre a ONU, essas questões de como a ONU serviu de aparelho, de caixa de ressonância para ideias aí comunistas, de esquerda, progressistas, tá certo? E aí entra em acordo com o que eu estava falando agora desse outro livro contra o cristianismo. Depois eu posso passar foto e fazer indicações deles também, tá certo, pessoal? E assim, para fechar, beleza, Ítalo, existem todos esses problemas aí, a gente deve se posicionar contra esses pensamentos errados, né, esses pensamentos aí progressistas, revolucionários, né, nós somos conservadores, mas como fazer isso? Assim, se você tem um interesse por leitura, se você gosta de ler e de estudar, todo mundo deveria gostar, na verdade, existem fartas literaturas, né, as cristãs vão aí fazer uma base mais bíblica, existem as leituras mais filosóficas ou de conteúdo mesmo, que aí vai apresentar o conservadorismo, por exemplo, etc. E a gente pode indicar, é uma boa maneira, né, de você se manter prevenido. Tome cuidado com o que você ouve, né? Sempre analise, assim, pense criticamente, porque de fato toda a mídia ela está tentando trabalhar de uma maneira que faça com que a nossa mentalidade mude, tá? Existe isso. E essa moral cristã está sendo cada vez mais combatida e isso está sendo destruído dentro das pessoas aos poucos, né? A forma de lutar contra isso, a principal é a base que eles mais atacam, a família, né? Então, a melhor forma de mudança social é uma família bem estruturada. Então, é isso que a gente precisa passar para as pessoas que estão ao nosso redor, para os jovens, né, principalmente. Eu, assim, me preocupo muito com aborto, questão de casamento, feminismo, racismo. Por quê? Porque a gente está na rede social, a gente está vendo o que jovens que se dizem evangélicos, são aí movidos por dons carismáticos, etc., frequentam shows, ouvem a Bíblia, vão todo domingo à igreja, mas, poxa, são feministas. Mais que não seja militante, né? Não é aquela que tá lá levantando bandeira, sem sutiã e tal, mas compartilha as coisas na rede social, a gente vê, né? Já são pessoas que relativizam questão de casamento, já entende que o casamento é uma coisa mais aberta. A própria gravidez fora do casamento gera lares, né, na grande maioria das vezes, né, isso pode acontecer, gera lares deficientes, debilitados, né? A criança ela precisa de um pai e de uma mãe para construir ali figuras masculinas e femininas, para ter um lado afetivo que a mãe vai dar, um lado moral que o pai vai dar, né? Ambos vão fazer isso, mas no pai é aquele exemplo de masculinidade, na mãe é aquele exemplo de feminilidade. Infelizmente, toda essa degradação cultural que a gente vê, as pessoas falarem que um baile funk, por exemplo, é uma forma de expressão cultural, porque a molecada não tem o que fazer na periferia, aí vai pro baile. E a gente vê o governo incentivando isso, etc. Isso é um problema, porque a pessoa vai pra lá, ela se vicia em drogas, e aí uma pessoa viciada em droga é uma pessoa manipulável, uma pessoa que fica debilitada, incapaz, enfim, né? O que essa pessoa vai produzir para a sociedade se ela tiver com um problema tão grande para resolver dentro dela, com relação à droga? Às vezes a menina engravida num baile funk desse, ou de qualquer outra forma, aí a criança cresce sem pai, sem presença masculina, né? Então é uma guerra, a gente está travando uma batalha, né? Às vezes a gente fica no ambiente do seminário acadêmico, etc., né, principalmente evangélico, discutindo tribulação, grande tribulação, fim dos tempos, a milenista, calvinismo, arminianismo. Enquanto isso, o primordial a gente está deixando passar, né? O que adianta? Um monte de jovem falando em língua, chorando no culto, mas relativizando aborto. No fim das contas é a favor de aborto, entende o casamento de uma maneira totalmente fora do que é bíblico.
padrão familiar fora do que é bíblico, né? Ideias feministas, nem feminismo nem machismo, é todo mundo igual. Nesse livro aqui, Contra a Cultura, do David Platt, ele faz uma abordagem assim, muito legal sobre o que é a submissão da esposa ao marido no casamento e como o marido precisa amar a esposa, que Paulo disse, como Jesus amou a igreja, e como o cristão ele pode mudar a sociedade através do exemplo. Eu acho que isso é o que fica. Se você se identifica, poxa, eu tenho esse espírito conservador, eu não entendo muito bem, mas dentro de mim tem essas convicções, poxa, isso é ótimo. Eu acho que a melhor maneira é a gente, primeiro, não ter vergonha de falar a nossa opinião, não entrar na espiral do silêncio, né? Segundo, se possível, fundamentar com argumentos, com saber explicar para a pessoa. Então, vai ter um momento que você vai precisar, às vezes, mais vale você explicar uma coisa dessa para a pessoa do que ficar pregando evangelho para ela, evangelho, Jesus salva, e o cara chega uma hora que não está nem prestando atenção, é um assunto que a pessoa vai ser refratária, não vai querer ouvir, né? Mas se você explicar que, poxa, todas essas coisas que estão erradas, elas começam com o exemplo. Então, se as pessoas se casarem dentro da igreja, seguirem o padrão bíblico de casamento, demonstrarem isso, exemplificarem isso para a sociedade, é a melhor coisa, é a melhor forma da gente agir contraculturalmente, que é o que ele vai defender nesse livro aqui. Eu acho isso muito interessante e é uma verdade, né? Então, eu vejo que essas são as formas da gente trabalhar. Eu espero que tenha ficado claro para você o que é ser um conservador, tá? Pelo menos assim, basicamente. E aí, para fechar, poxa, Ítalo, mas você falou que isso envolvia a política num fim último. Envolve o seguinte, se a pessoa tem esse pensamento moldado, automaticamente ela vai ser levada a colocar representantes no legislativo, no executivo, né? Ou seja, em câmaras, assembleias legislativas, prefeituras, governos, presidência, pessoas que tenham essas bandeiras, que realmente defendam a família, que estejam contra, que não apoiem ideologia de gênero, que na sua atuação política votem contra, pelo menos, mesmo que seja voto vencido, mas se posicione contra destinação de verba para movimentos negros, LGBT, que cria essas diferenças na sociedade, né? Não, definitivamente cria essas deficiências, é isso que cria. Enfim, você vai buscar uma pessoa que pensa como você, já que você não pode estar lá, você vai colocar alguém que esteja. Não vai votar no cara só porque ele é cristão. Ah, eu sou cristão. Ah, cristão, mas e aí? Você pensa, você tem os valores que eu tenho? Porque tá cheio de cristão de teologia da libertação, teologia da missão integral. Então, por exemplo, ó, esse livro aqui, Clodovis Boff, Teologia Prática, é um livro de missão integral. Teologia da libertação nada mais do que um cristianismo sob uma ótica marxista, né? Ele vai falar aqui da mediação socioanalítica, se não me falha a memória, que é o quê? Você incutir o marxismo, né? Você olha para a Bíblia, olha para o marxismo e transforma isso numa maneira de agir na sociedade. Isso é problemático, né? Bom, eu acho que eu falei o que eu precisava aqui, não quero deixar o vídeo muito longo. Vou só trazer alguns dados para fechar, tá? Sobre as últimas eleições municipais que nós tivemos, por exemplo, para você ver como a gente precisa de uma mudança realmente na sociedade, as coisas estão mudando, né, debaixo do nosso nariz a gente não está percebendo. Ao menos uma matéria do Jornal Extra, ao menos 78 pessoas se identificam como LGBTs e foram eleitas no pleito municipal do domingo, dia 15. De acordo com o monitoramento da Aliança Nacional LGBTI+, 24 gays, pederastas, 22 mulheres trans, que é um homem que se transforma em mulher, 20 candidatas lésbicas, 7 bissexuais e um homem trans, que é uma mulher que se transformou em homem, foram eleitas em câmaras municipais ao redor do Brasil. Então, olha só, as cotas para mulheres na política estão servindo para levar homens para lá. Mulher trans é um homem que se transforma em mulher. Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. Isso é o quê? Falta de evangelho? Também, é claro. Mas é falta de um espírito conservador na sociedade que tem se perdido. Eles têm se organizado melhor, né? O que vai acontecer?
mais desse incentivo através do governo vai haver na sociedade. Incentivo essas políticas LGBTs, por exemplo, ideologia de gênero, etc. Inclusive eu vi uma dessas pessoas que entrou transexual, educador, ou seja, está na escola, trabalhando com criança e é um transexual. Pedagogia do salto alto. Se você trabalha na área da educação, pesquise sobre isso. Você vai ficar de queixo caído. O que é a pedagogia do salto alto? Uma outra matéria aqui, no Oregon, é um estado dos Estados Unidos, né? Como se fosse aqui Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Num plebiscito que teve nessa última eleição, que aconteceu no começo de novembro lá, o estado do Oregon votou por descriminalizar porte de drogas pesadas, em pequena quantidade. Cocaína, heroína, LSD, metanfetamina, fora outras drogas. Isso é do jornal dos Estados Unidos aqui. Tá? Então, isso está acontecendo. Sociedades outrora cristãs hoje são pós-cristãs. Esse tipo de coisa está acontecendo debaixo do nosso nariz. Tá, pessoal? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar o que é ser conservador, espírito conservador, por conta disso. Vou estar à disposição de vocês no WhatsApp, se precisar tirar dúvida, tá? Indicar algum tipo de literatura, etc. E aí, para encerrar, eu vou deixar um vídeo de uma pessoa que foi conservadora, carregou esse espírito. Eu nem sei se ele é cristão ou não, se ele morreu já, se ele era cristão ou não. Mas assim, preste bastante atenção nesse vídeo, porque é uma pessoa que carrega um espírito conservador e o que ele fala é muito interessante. Ele vai falar sobre educação, mas isso vale para várias áreas da nossa vida. Espero que tenha agregado para você esse conteúdo, tá certo? E assim, pessoalmente falando, eu acho que você cristão precisa ter um espírito conservador, precisa ser um conservador, porque conservar as nossas tradições é conservar a nossa fé e é conservar a esperança de uma manutenção de coisas que são eternas, perenes, para os nossos filhos e netos, para o nosso Brasil do futuro. Tá? Se não fossem pessoas com esse espírito anteriormente, a gente não teria ainda esse resquício de legado dentro de nós. E como eu falei, as pessoas mais comuns que estão à nossa volta, vendedor de loja, homem comum, mulher comum do dia a dia, tem isso dentro. Às vezes não sabe como. Está sendo mudado, juventude está toda aí, praticamente, muita gente não tem mais esse espírito conservador, essa noção de coisas que precisam ser mantidas, né, já pensam de uma outra maneira, mas a nossa prática, o nosso dia a dia, pode ajudar aí a fortificar não só o evangelho, como o nosso país, nossa família, nosso futuro, tá certo? Mas mesmo depois que a gente morrer. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido bom aí para todo mundo. Um abração. A educação é o esteio da formação de toda uma sociedade. E uma sociedade jovem como a nossa, ela está entregue ao desamparo hoje. Educar não é só informar. Educar é formar. Educar é criar valores. Educar é trazer para o interior do indivíduo aqueles conceitos que as gerações que o precedem podem transmitir-lhe. A educação pressupõe mais do que a casa de concreto armado, né, como a que se dá tanta importância hoje, mais do que a estrutura externa, a educação pressupõe uma formação do educador. E essa formação tem que ser, eu repito, no sentido moral, no sentido cívico e no sentido profissional. No sentido moral é preciso que sejam transmitidas aquelas noções que estão se perdendo. É preciso que se transmita à criança que ela vive dentro de um contexto social ao qual ela tem que se adaptar. Ela tem que aprender normas de respeito. Ela tem que aprender, por exemplo, que desde cedo, que quando ela tiver contato com a droga, aquilo é um veneno do espírito. Ela tem que aprender que o sexo é uma lei da natureza, né? Que a participação na atividade sexual é algo extremamente fisiológico, é normal, mas que, tanto quanto com outras funções da máquina humana, deve haver regra para isso, né? Não se pode aceitar que nós voltemos a Sodoma e Gomorra. Nós estamos criando, na verdade, no nosso país, um verdadeiro jardim zoológico, né? Tudo é válido. Não há mais nenhuma norma. E a nossa posição, de modo sintético aqui, é dizer que o nosso partido se insurge contra isso. O nosso partido tem uma posição clara contra isso. O nosso partido defende uma família estruturada na base cristã. O nosso partido pressupõe um chefe de família, uma mãe de família e seus filhos formando o núcleo básico. Isso está escrito no nosso documento.
E nós não entendemos que se possa formar uma sociedade sem que esses valores voltem à tela. Nós não conseguimos entender, eu repito, e já há bastante, já publicações em número muito grande acerca disso, que se possa transmitir por um veículo poderoso como a tela da televisão a mensagem que hoje é transferida de deterioração global desses valores. Essa é a posição nossa. Nisso se inclui a atividade sexual, se inclui a permissividade generalizada, inclusive a droga, e se inclui a desestruturação completa da sociedade, a nosso ver.